Bom dia. Antes de mais, eu gostaria de agradecer ao Denis Renault o convite para poder participar neste evento, o Media College and Image Studies. É com muito prazer que o faço. E gostaria de vos falar um pouco sobre alguns dos meus interesses de investigação partindo do título que para esta videoconferência, que é Transmídia e Educação, Estratégias Compartilhadas, eu vou tentar, de alguma forma, decompor um pouco estes conceitos e trazer para a discussão alguns aspectos que me parecem importantes do ponto de vista da discussão à volta destes conceitos e, sobretudo, em termos do que a aplicação de abordagens transmídia em contexto de educação e formação pode significar para o processo de aprendizagem, o processo de ensino e, portanto, para o aluno e para o professor. Portanto, vamos partir de um ponto de partida, passa a redundância, em que eu vou mostrar-vos algumas questões e pôr-vos a par de algumas coisas que estão neste momento a ser discutidas na comunidade. E depois vou mostrar algumas evidências daquilo que é a realidade, não é? Porque muitas vezes aquilo que é a realidade não é de alguma forma refletido naquilo que é a discussão científica acerca de um determinado domínio. E, portanto, vamos tentar pôr esses dois aspectos face a face e tentar perceber exatamente o que é que se está a passar e se a escola e se os contextos de educação e formação de uma maneira genérica estão ou não a refletir a realidade do que se passa em termos informais e não formais ao nível da educação e formação. Depois vamos falar um bocadinho de transmídia, de orquestração de mídia, e depois vamos refletir sobre um aspecto muito importante, que era talvez o aspecto que eu gostaria de deixar aqui para discussão, e que tem que ver com o multitasking, ou seja, com o fenómeno de multitarefa. E, portanto, vamos tentar perceber porque é que é importante este aspecto, vamos ver alguns dados da investigação a este nível, vamos ver também diferentes aproximações e ângulos de discussão relativamente a esta temática e depois deixar-vos com algumas considerações finais que eu penso podem depois informar ou ajudar a enquadrar a discussão que se seguirá. Em primeiro lugar, eu gostava muito de também pedir alguma paciência para vocês. Este formato da videoconferência, apesar de estarmos a falar em abordagens transmídia, não é um formato que eu considero que seja muito interessante do ponto de vista da discussão destes conceitos. E, portanto, o formato presencial, o formato síncrono podia ser bastante mais interessante, mas como é óbvio há sempre limitações que nós temos de respeitar. E, portanto, o ponto de partida que nós estávamos há pouco a falar deve observar aquilo que é o estado da utilização dos mídias em educação. E neste contexto, poder-se dizer que, de uma forma genérica, há uma abordagem muito conservadora à utilização de mídia em contextos de educação e formação, e que esta abordagem, de uma forma genérica também, acaba por caracterizar e por cristalizar aquilo que são paradigmas vigentes, ou seja, mantém os papéis, quer de professores, quer de estudantes, e mantém sobretudo os seus níveis de responsabilidade e autonomia ao nível daquilo que se passava talvez há 2 décadas ou 3 décadas. E, portanto, esta abordagem muito conservadora e este estado atual das coisas ao nível da exploração das potencialidades dos mídias em educação acaba por esbarrar depois naquilo que é a cultura mediática, a literacia mediática de muito do público que hoje em dia está nas nossas escolas e nos nossos contextos de educação e formação. Começando desde logo por práticas que eles têm muito embebidas e muito inculcadas de experiências baseadas em jogos e baseadas em vários mídia, portanto, Game-Based Transmedia Learning é algo que eles estão habituados a lidar noutro tipo de atividades que fazem fora da escola, tipicamente. A abordagem social, que hoje permeia quase todas as plataformas e aplicações que nós usamos na web, e, portanto, esta abordagem social é algo que os alunos trazem para o contexto da escola, mas que a escola
muitas vezes não dá o devido valor e, portanto, não dá seguimento a esta abordagem, a esta contextualização social do fenómeno da aprendizagem. Depois, uma outra questão muito importante é que os estudantes normalmente são muito bons a fazer pontes entre contextos formais, não formais e informais de aprendizagem, e isso nem sempre se verifica do ponto de vista formal da nossa escola. E depois a questão da utilização dos novos mídias, não é? E, portanto, todos estes são pontos de partida que, infelizmente, em muitos casos e em muitos contextos, acabam por não estar refletidos naquilo que é a instituição escola e naquilo que é o espaço formal de educação e de formação que os nossos jovens hoje frequentam. E, portanto, nós podemos ver em imensos contextos esta evidência, não é? Portanto, o fenómeno do multi-ecrã, multitela, portanto, nós estamos habituados a interagir com televisão, com o ecrã do computador, com o ecrã do celular, com o ecrã do tablet, e, portanto, a utilização de diferentes dispositivos de uma forma quase simultânea é hoje mais ou menos evidente. É mais ou menos evidente também, isto é uma fotografia interessante de uma conferência, que para além do que se está a passar na conferência, há um back channel em que as pessoas tipicamente estão a comunicar muitas vezes acerca do que está a ser discutido na conferência, outras vezes não. Espero que no caso desta videoconferência estejam, como é óbvio, também a fazer alguma comunicação de back channel acerca do que eu estou para aqui a dizer, mas se não estiverem a fazer também não será uma novidade com que nós nos deparamos, e é algo com que nós nos deparamos, aliás, frequentemente nas nossas situações de educação. Isto também é visível também destes estádios cada vez mais jovens. Portanto, os jovens hoje em dia acabam por ter, no fundo, estes comportamentos e exibir estes comportamentos multitarefa que são muito relevantes e que trazem novas potencialidades e novas questões que devem ser colocadas e respondidas no contexto das nossas escolas e dos nossos locais de educação e de formação. Passar muito rapidamente, até porque eu imagino que boa parte de vós esteja completamente por dentro destes conceitos. Portanto, o que eu trago aqui são algumas definições do que é isto da aprendizagem transmídia, ou da aprendizagem com abordagens transmídia, e tipicamente alguns autores colocam esta aprendizagem como uma forma nova de alavancar diversos mídia, incluindo os seus poderes de comunicação e as suas vertentes sociais, e também a escalabilidade de alguns fenómenos, como por exemplo os cursos online através dos MOOCs. E, portanto, dizia eu, alavancar estas tendências com o desenho de histórias transmídia e que são normalmente, ou eram normalmente usados nos domínios do entretenimento, da publicidade, dos jogos, mas que hoje em dia começam também a ser transferíveis e transferidos para contextos formais e informais de educação. E, portanto, o objetivo aqui, sempre que se fala destas abordagens transmídia, sobretudo nos domínios do entretenimento, da publicidade e dos jogos, foi sempre sustentar o envolvimento, o engajamento da audiência. Olhando para os contextos de educação, a verdade é que esta realidade pode ser facilmente transferível e, portanto, a aprendizagem transmídia pode ser definida como um sistema escalável, no sentido em que pode ter granularidades diferentes, de mensagens que de alguma forma estão interrelacionadas numa narrativa ou numa experiência e que têm instâncias visíveis em múltiplos mídia. E cujo objetivo é sempre também envolver, engajar os aprendentes no sentido que eles estejam envolvidos quer na história, quer no domínio da aprendizagem que está a ser tratado. E, portanto, esta aprendizagem transmídia, se quiserem,
e a aplicação desta abordagem transmídia a contexto de educação e formação acaba por refletir também muito aquilo que é um outro conceito, que é o conceito de transmedia play, e portanto pode ser definido como a capacidade que as crianças, que os jovens hoje em dia têm de experimentar e, sobretudo, de se exprimirem e de participarem através dos mídias. E, portanto, isto é muito interessante porque hoje em dia os jovens têm uma apetência muito interessante e muito relevante para uma expressão das suas convicções, das suas ideias, das suas opiniões e têm essa tendência de expressão através de múltiplos formatos, de múltiplos mídia e muitas vezes essas opiniões, essas ideias, essas expressões são enriquecidas com a participação da envolvente social dos jovens, não é? E, portanto, este Transmedia Play envolve não apenas capacidades, habilidades criativas, mas também habilidades participativas e colaborativas na criação de conteúdo através dos mídias. E, portanto, é uma nova forma, se quisermos, de nós olharmos para a forma como as crianças se exprimem, se comunicam umas com as outras, e, portanto, surge este conceito, que é conhecido de todos, julgo eu, que é o conceito de literacia mediática ou de literacia transmídia, como é defendido pelo Carlos Scolari, e, portanto, estas literacias estão muito ligadas às literacias dos novos mídia e à interação que todos os agentes que se movem em contexto de educação e formação têm com os mídia e com múltiplas plataformas de comunicação e de expressão. Agora, este fenómeno transmídia, como é óbvio, vai trazer também diversos tipos de consequências ao nível daquilo que é a intervenção do professor. E, portanto, fala-se muito na questão da orquestração dos mídia em contextos de educação e formação. E, no fundo, isto pode ser definido como a capacidade do professor de estabelecer relações harmoniosas entre diversas componentes de mídia, no fundo, para que essas componentes de mídia possam estar ao serviço de um fenómeno e uma situação de aprendizagem que seja enriquecida pela tecnologia, pelos mídia, neste caso, por diversas plataformas de mídia, e que tenha como resultado final a eficiência na aprendizagem e a eficácia na aprendizagem. E, portanto, estamos aqui a falar de diferentes formas neste caso, os professores se apropriarem e integrarem nas suas práticas estas tecnologias e, sobretudo, os discursos mediáticos que cada uma destas tecnologias trazem para a sala de aula e para o fenómeno de aprendizagem. E, portanto, há quem diga que este é talvez o maior dos desafios que neste momento se põe aos professores, no fundo, que é tentarem perceber como é que podem reter e aproveitar e rentabilizar o interesse e o engajamento dos estudantes, enquanto eles, ao mesmo tempo, têm dispositivos na situação de aprendizagem que os liga a um universo enorme de pessoas, de situações, ao mundo exterior à sala de aula. Ok? Peço desculpa, aqui com o toque do telemóvel. E, portanto, esta questão da orquestração dos mídia é uma questão muito, muito discutida hoje em dia. Portanto, não basta apenas nós percebermos que há diferentes abordagens mediáticas, diferentes discursos mediáticos que são importantes para a comunicação e para a expressão da aprendizagem, mas há também da parte do professor o desenvolvimento de competências de orquestração destes mídia em contexto de sala de aula, nomeadamente, que não é uma tarefa simples. E, portanto, hoje em dia, quando falamos de transmídia, de múltiplos mídia, de comunicação, de expressão, de criatividade e, por outro lado, de orquestração de todas estas situações, todas estas tecnologias, de todos estes discursos, é quase inevitável falar de multitarefa. Ok? E, portanto, tipicamente, há evidências de que há multitarefa e que nós, nos nossos contextos
mais mundanos e mais cotidianos, estamos sempre em multitarefa, ou quase sempre em multitarefa. O multitarefa não é algo que possa ser definido como fazer algo ou várias coisas ao mesmo tempo, mas já é também, do ponto de vista daquilo que é defendido pela APA, pela Associação de Psicologia Americana, já é também a sucessão rápida de tarefas em diferentes mídias. Já lá vamos falar um bocadinho mais desta definição. Mas, portanto, há várias evidências da ocorrência deste facto, e isto pode ser visto, por exemplo, quando há aplicações, neste momento, para os sistemas operativos, para os Macs e para os PCs, que, no fundo, nos impedem de, por exemplo, ter acesso à web e a outros serviços da internet para podermos ser mais produtivos no nosso trabalho. Todo este trabalho, esta linha de investigação que tem vindo a ser seguida ao nível do multitasking, tem sido trilhada por mim, mas sobretudo tem sido trilhada pela Cláudia Barbosa, que é uma orientanda do doutoramento em Multimédia e Educação na Universidade de Aveiro e que está precisamente a desenvolver um trabalho relativo ao multitasking em professores e alunos da universidade. E, portanto, muito rapidamente, o que é o multitasking? É definido pela Associação de Psicologia Americana, a APA, como situações em que alguém tenta desempenhar duas tarefas simultaneamente ou quando alguém muda de uma tarefa para a outra numa sucessão muito rápida. Ok? E, portanto, esta tentativa de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo ou de alternar entre tarefas muito rapidamente numa sequência muito rápida pode ser definida como multitasking. Depois há várias aproximações a este tema. Há autores que falam em multitasking concorrente, multitasking sequencial. Depois há outros autores que olham para o multitasking do ponto de vista dos mídia, ou seja, quando o multitasking se coloca entre a utilização de um mídia e interação face a face, entre dois mídia, ou até agora com os dispositivos, como por exemplo que nós temos dos celulares, quando o multitasking se passa ao nível do mesmo mídia, do mesmo medium. E portanto, há agora várias aproximações. Baumgartner, como podem ver aqui neste slide, também fala entre media multitasking, pode incluir dois tipos diferentes de mídia, ou pode ser entre um tipo de mídia e uma atividade que não esteja diretamente relacionada com os mídia. E, portanto, de uma forma muito rápida, nós dizemos que o media multitasking ocorre, portanto, a multitarefa com mídia ocorre quando estamos a interagir com produtos tecnológicos, nomeadamente produtos tecnológicos digitais, tecnologias digitais, mas também noutras situações cotidianas, quando as tarefas envolvem mídia correntes ou mídia mais tradicionais. E porquê é importante falar da questão do multitasking quando nós falamos de transmídia, de educação e da inserção de diversos dispositivos, de diversas formas de expressão mediática em contextos de educação e informação? É importante porque nós estamos desde logo a abordar questões que estão relacionadas com a integração pedagógica da tecnologia, com a computação ubíqua, com a penetração dos dispositivos móveis nas mais variadas atividades humanas, e estamos a falar sobretudo ao nível de atenção e desempenho. E, portanto, a utilização destas tecnologias, a utilização destes diferentes discursos, a utilização muitas vezes simultânea ou em sucessão muito rápida de mensagens de comunicação traz também impactos relevantes e incontornáveis ao nível da atenção e do desempenho. Ok? E, portanto, eu irei passar muito rapidamente estes slides, até porque a minha apresentação já está a ficar demasiado longa, mas gostava que ficassem com alguns dados que nos fala que nós estamos cada vez mais a usar mídia, nomeadamente os mídias digitais, a internet, estamos a usá-las cada vez mais, ok? Cada vez mais horas, mas que os outros mídias continuam a ter
uma utilização muito relevante, nomeadamente a televisão continua com bastantes horas e com bastante relevância naquilo que é o uso dos mídia ao nível do globo. Olhando para Portugal, nós temos que na idade escolar, tipicamente dos 15 aos 24 anos, há muita gente que reporta, portanto cerca de 70% deste estudo que foi feito, reportam que têm comportamentos de multitasking e, sobretudo, comportamentos de heavy multitasking, ou seja, com 3 ou mais dispositivos mediáticos. Isso acontece sobretudo quando estão a utilizar a internet e o telemóvel, ok? E depois, apesar de serem valores relevantes, menos com os mídias tradicionais, se quiserem, TV, imprensa escrita e a rádio. E isso também é visível depois ao nível do grau de multitasking segundo o meio, ou seja, o grau de multitasking é bastante mais elevado quando nós estamos a falar da internet e do telemóvel e depois, apesar de ter valores ainda relevantes, são menos determinantes do ponto de vista dos mídias tradicionais. E, portanto, quando estão online, tipicamente, os dados deste estudo indicam que os portugueses, por exemplo, quando estão online, 60% usam também o telemóvel, 51% têm a televisão ligada e depois, em percentagens menores, ouvem simultaneamente música, rádio, leem revistas. E o mesmo se passa, por exemplo, quando se está a utilizar o dispositivo, o telemóvel, 71% vêem TV, um pouco mais de 30% está online e, portanto, isto são comportamentos que os nossos jovens que estão em idade escolar transportam para as nossas escolas. Eles tipicamente estão habituados a receberem diferentes mensagens, a comunicarem através de outros dispositivos, enquanto outras mensagens estão a ser discutidas e abordadas. E, portanto, isto é muito interessante. E estes dados, que são conhecidos da realidade portuguesa, são depois também mais ou menos confirmados com nuances a alguns níveis, mas são também verificáveis, dizia eu, em estudos com pessoas de outros pontos do globo. Por exemplo, este estudo da Anastácia Kononova aborda os comportamentos multitasking de jovens adultos nos Estados Unidos, na Rússia e no Kuwait, e eles chegaram à conclusão que havia comportamentos de multitasking em cada um destes países, nomeadamente quando nós estávamos a falar do consumo de televisão ou quando nós estávamos a falar da utilização de dispositivos como o telemóvel ou a navegação na web enquanto comportamento de consumo de informação. E, portanto, há vários estudos, dizia eu, nomeadamente que acham ou veem este fenómeno como um fenómeno pervasivo e presente a nível global. E, portanto, estes dados, que eu depois poderei deixar esta apresentação, se quiserem, poderei partilhá-la para verem com mais detalhe, mostram que esta questão estrutural da mensagem e dos mídia que nós temos e que trazemos para a sala de aula, se juntarmos essa medida estrutural e, portanto, esse fenómeno estrutural com o fenómeno individual de posse ou de utilização dos mídia e depois com outras variáveis, nomeadamente a audiência ou aquilo que se chama a nova audiência que nós temos nas nossas salas de aula, do ponto de vista demográfico, o género, a idade e depois também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da policornicidade, que é um conceito muito interessante e que podemos também debater, ou seja, a nossa capacidade enquanto cultura de fazer várias coisas ao mesmo tempo ou de sermos monochronicity, ou seja, de sermos, do ponto de vista cultural, uma sociedade que desempenha uma tarefa de cada vez, juntamente com estes fatores demográficos, psicológicos e depois estruturais ao nível dos mídias, individuais ao nível dos mídias, isto acaba por trazer motivações para o multitasking, ok? E, portanto, estamos aqui a falar de diversas variáveis que estão em causa e que nós temos presentes nas nossas salas de aula. Esta questão da mono e da policronicidade é muito importante, porque de alguma forma nós podemos olhar para estes conceitos
e achar que estamos a fazer as coisas de uma forma mais introvertida, paciente, ou por outro lado, de uma forma mais rápida, mais gregária, mais imediata, e portanto há vários autores que olham para este contínuo entre a mono e a policronicidade e dizem, atenção, há aqui tipicamente sítios no globo em que as pessoas tendem a ser mais monocrónicas, no sentido em que desempenham uma tarefa de cada vez, são bastante disciplinados, gostam de ir fazendo o check-out de tarefas, e depois há outros sítios no globo e outras culturas e outras estruturas sociais que valorizam bastante uma atitude policrónica no sentido em que fazem diversas tarefas simultaneamente e, portanto, têm uma predisposição cultural e natural, se quiserem, para a multitarefa. Okay? Este slide é indicativo daquilo que alguns autores acham que é uma divisão ao nível do nosso globo, do nosso mundo, entre aquilo que são culturas mais monocrónicas e mais policrónicas. E, portanto, há estudos que depois correlacionam a policronicidade ou a monicronicidade com a posse de mídia, ok? E conseguem aqui descobrir um efeito de interação do ponto de vista do multitasking com os mídia. E, portanto, media ownership e a policronicidade acabam por ter este efeito de interação ao nível de multitasking com os mídia. Isto é também visto e comprovado em vários estudos. Eu deixo-vos aqui algumas dos estudos em que isto é abordado. E depois um conceito muito interessante. Portanto, é um conceito que de alguma forma acaba por pôr em causa estes conceitos anteriores que falei de mono e policronicidade e que diz que neste momento, com a emergência do dispositivo telemóvel, isso é algo que não deve sequer ser discutido, porque hoje em dia toda a gente acaba por ser multitarefa, porque não se coloca a questão do monocrónico ou do policrónico, põe-se a questão ao nível do mobile chronic. E, portanto, o próprio dispositivo induz comportamentos de multitarefa, independentemente das sociedades serem mais monocrónicas ou mais policrónicas. E, portanto, há diferentes aproximações a este tema, quer do ponto de vista daquilo que é a abordagem cultural e social, quer do ponto de vista das áreas científicas. Há quem diga que as ciências exatas, os estudantes que estão mais ligados às áreas científicas das ciências exatas tendem a ser mais monocrónicos, enquanto que os estudantes das ciências sociais e das humanidades tendem a ser mais policrónicos. Há também vários estudos que ligam esta questão da multitarefa à idade e ao género, e portanto pode ser muito interessante ter isso em conta. E depois também a proveniência geográfica e também os novos mídias e os mídias tradicionais. E portanto, desse ponto de vista, este é o projeto de doutoramento da Cláudia Barbosa, como eu vos falei há pouco, e é muito interessante olhar para esta realidade e perceber, quer ao nível da planificação das aulas, quer ao nível dos momentos e tipologias de interação e dos equilíbrios on e offline, como é que estas questões devem ser debatidas, devem ser estudadas ao nível de abordagens transmídia nos nossos contextos de educação e formação. E, portanto, eu diria, e mesmo para terminar, que esta é uma discussão que é preciso ter, é preciso tentar perceber exatamente como é que se olha para estes fenómenos do discurso dos mídia, da utilização dos mídia em sala de aula, da expressão e da comunicação em sala de aula com diferentes aplicações e com diferentes dispositivos, o que é que isso traz em termos de benefícios, mas também o que é que isso pode trazer ao nível de algumas desvantagens que se colocam sobretudo ao nível da atenção e desempenho. E, portanto, eu deixava neste momento a minha videoconferência aqui, deixava estas perguntas no ar e agradeço uma vez mais o convite e espero que as discussões que vocês vierem a ter sejam muito interessantes, muito relevantes e espero também poder participar se assim tiver a oportunidade. Muito obrigado uma vez mais pelo convite e votos de um excelente trabalho no âmbito da conferência.